Olá, caro pós-graduando. Bem-vindo a mais uma disciplina do seu curso. Hoje iremos discutir a gestão esportiva. Nesta videoaula, vou procurar apresentar conteúdos que possam ser úteis no dia a dia profissional de vocês, assim como sugestões para o desenvolvimento da melhor capacitação de futuros gestores para o esporte. Esta disciplina aborda a gestão esportiva de forma teórica e prática, como parte fundamental no processo de formação de gestores para as instituições que desenvolvem, organizam e mantêm o esporte do país. Você está prestes a entrar no maravilhoso mundo do esporte e de sua organização. Países inteiros são influenciados pelo esporte e culturas são formadas pelo interesse em determinado esporte, sendo difícil de encontrar na história da humanidade uma invenção tão democrática, tão atraente e apaixonante quanto o esporte. Na sua essência, o esporte pode ser praticado por pessoas de qualquer nível social, nível de talento, nível de capacidade, de gênero, idades ou de raças. Esta característica única deixa o assunto esporte como algo extremamente atraente e importante na história e nos dias atuais. A disciplina que você está iniciando se propõe a discutir a importância, as funções e a realidade do gestor no esporte do Brasil. Veremos nesse caderno de estudos as definições das atividades do gestor esportivo e sua atuação no mercado crescente de eventos e possibilidades do marketing no esporte. Para tanto, estaremos discutindo a importância histórica, cultural, social e financeira do esporte no mundo atual. Inicialmente, iremos apresentar a história do esporte, conectada com a importância filosófica e social do esporte em sociedades anteriores e atuais. Afinal, ao compreender a história e a filosofia do esporte, poderemos encontrar respostas para explicar o esporte como verdadeiro fenômeno social e no planejamento das futuras direções que o esporte deve tomar. Quando a maioria de nós começa a ler um jornal, ao invés de focarmos as nossas atenções em assuntos que relatam a economia, a política ou as atualidades, nos percebemos atentos às notícias do esporte com maior interesse. Este fenômeno da atração que o esporte determina tem explicação pela importância exagerada que damos a este tópico. O esporte não tem o mesmo nível de importância da economia ou política e de assuntos que mexem com o nosso dia a dia. Contudo, poucos assuntos, como o esporte, têm o poder de atrair nossa atenção por ser este uma fonte de entusiasmo ou que liga a algo bem mais interessante do que os outros exemplos de tópicos que um jornal apresenta. O interesse pelo jogo e competição é histórico, e os jogos foram e são exemplos de demonstração de entusiasmo, êxtase, batalhas históricas e até exageros violentos. Alguns comparam as competições entre países como uma guerra moderna, onde o vencedor é considerado um herói nacional e o perdedor um eterno tirano. Apesar da violência de alguns eventos esportivos, o esporte não tem o caráter fatal da guerra, mas para algumas sociedades parece ter adquirido o mesmo nível de importância. Nesta videoaula, vamos apresentar de forma bem resumida, mas muito importante para aprimorar seus conhecimentos sobre o assunto, gestão esportiva e os caminhos para sua boa aplicação na prática. Para que você possa compreender o processo de supervisão e depois utilizá-lo em sua função como gestor de esporte, gostaria de destacar nesta videoaula os seguintes assuntos. Primeiro, a história e a importância do esporte na sociedade. Segundo, os conceitos principais da gestão no esporte. Terceiro, as funções do gestor esportivo. Quarto, a organização e a infraestrutura do esporte no Brasil e no mundo. E por último, quinto, o gerenciamento do esporte. A história e a importância do esporte na sociedade. Veremos nesta primeira parte da aula uma breve explanação histórica do surgimento do esporte e sua transferência para o contexto sociocultural do esporte no Brasil e no mundo. A história, neste caso, se torna imprescindível não apenas para conhecer os fatos, mas sim para significar ideias e conceitos de antigamente. Como escreve o sociólogo francês Henri-Pierre Gildy, a história é o fruto da própria produção dos acontecimentos, que percebemos como importantes para então e assim se construir a antecipação da continuidade. Ou seja, a história se torna muito mais interessante e importante quando articulada com os erros e acertos verdadeiros que aconteceram na tentativa de explicar a situação atual dos fatos e, consequentemente, da importância disso em nossa sociedade. Para melhor elucidar e compreender o cenário de hoje, o esporte no Brasil e no mundo, iremos estudar os contextos históricos e sociais do desporto em uma perspectiva de humanidade. Além disso, vendo a história e a cultura do esporte,
chama a atenção para a existência e as consequências da desigualdade social na sociedade, que tem tido um impacto significante sobre como as formas e atividades desportivas são organizadas e reproduzidas, em qualquer configuração. Grécia Antiga. O esporte na Grécia Antiga era tratado como um grande acontecimento. Naquele tempo, havia o conceito do arete, formação humana completa, com valores e excelência entre o corpo e a mente. Assim surgiu o conceito da educação física, como elemento de formação básica inseparável da formação ideal do ser humano, e que até hoje interfere na formação integral de milhões de pessoas em todo o mundo. Os gregos consideravam o esporte um modo onde os humanos podiam se aproximar dos seus deuses, pois as habilidades físicas, como a força e a velocidade e a perfeição física dos corpos dos atletas, seriam uma forma de agradá-los. Esta época foi conhecida como o período de ouro do esporte, pois valorizavam apenas o amadorismo e as qualidades dos atletas, sem os excessos como o doping ou o profissionalismo. Existiam vários festivais religiosos e esportivos em homenagem a diversos deuses. O mais importante, contudo, eram as Olimpíadas, pois era celebrado em homenagem ao deus maior, Zeus. A Olimpíada acontecia a cada 4 anos e duraram cerca de 800 anos, onde atletas de toda a Grécia treinavam intensamente para participar e vencer, uma vez que no auge dos jogos os campeões podiam receber, além da glória permanente, valores equivalentes a 4 anos de trabalho, e assim podiam se manter treinando em mais de um ciclo. Isso contribuiu para o fim da pureza e do espírito amador dos jogos, e com a invasão romana, os jogos foram considerados anticristãos, o que contribuiu com a sua extinção. Império Romano. Os imperadores romanos usavam atividades esportivas para treinar soldados e para ocupar as massas com espetáculos de entretenimento. A violência ritualizada tinha sido o entretenimento favorito do povo romano durante séculos. Os criminosos, escravos e prisioneiros de guerra eram frequentemente enviados para a arena, onde eles lutavam até a morte diante de multidões vibrantes. Os imperadores ofereciam ao público espetáculos cada vez mais bizarros e brutais, gratuitamente, para manter a atenção da população romana e assim desviando de questões públicas de maior importância. Ao contrário dos gregos, os romanos não estavam interessados no valor educativo do desporto, exceto em relação à preparação para a guerra, e enfatizaram a diversão dos circos, ao invés de jogos entre participantes para reafirmar sua autoridade e controle. Idade Média. O esporte foi pouco construído nessa época da história, sendo predominantemente os torneios de cavalaria e preparação militar. Posteriormente, surgiram esportes onde havia a participação popular, normalmente nos pátios das igrejas, onde se esperava a celebração religiosa como o futebol, que criou raízes entre os plebeus. Com o Renascimento, o respeito pelas práticas democráticas e a autoestima da classe média, combinado com o desejo de fair play, pode muito bem ser uma das contribuições mais importantes que a Idade Média fez às nossas heranças. Jogos Olímpicos da Era Moderna. Os Jogos Olímpicos modernos foram iniciados através dos esforços do Barão de Coubertin. Coubertin baseou-se nos ideais olímpicos dos gregos e os valores educativos e biológicos dos esportes competitivos. Os primeiros jogos foram disputados primeiramente em Atenas em 1896. Apesar dos ideais olímpicos do Barão de Coubertin, os Jogos Olímpicos nem sempre são exemplos de cooperação e excelência atlética, e vários episódios mancharam esses ideais. O fenômeno do esporte na sociedade. Desde o início, na Grécia Antiga, até o movimento olímpico moderno, o esporte tem sido utilizado como um divisor social. Mesmo assim, ou devido a isso tudo, o esporte se tornou um dos mais importantes fenômenos socioculturais do mundo. Ao redor do mundo, muitas pessoas gostam de jogar, assistir e discutir uma variedade de esportes. O esporte ocupa um lugar de destaque em diferentes culturas e tem influências sociais significativas. Manuel Tubino, em 2001, organizou o esporte em 3 dimensões distintas. Como se percebe na figura, o esporte na sociedade é definido pela história e cultura do povo. As 3 dimensões são o esporte educação, o esporte participação e o esporte competição. Para cada uma dimensão, vemos que temos benefícios e dificuldades. Gestão para o esporte. O valor do esporte, geografia esportiva e saúde, esporte e educação, esporte e política, esporte e desenvolvimento econômico.
ainda esporte e empreendedorismo. O esporte moderno, na sua forma ideal, deve ser copiado pelos princípios filosóficos dos gregos, de Olímpia, ao invés dos romanos do Coliseu. Pobreza, falta de educação e a ausência de boas ligações não deveriam desqualificar alguém de se tornar um jogador profissional. Em uma era de milhões de reais de salários, jovens atletas estão determinados em ascender na sociedade pelo esporte. Na realidade, porém, o investimento em tempo e esforço é muito grande e as chances de sucesso muito pequenas, sendo que este sonho é pouco provável para a maioria. Neste pensamento, podemos então perceber a importância do esporte na sociedade atual e entender a seriedade da boa gestão que o esporte demanda. O esporte movimenta muito mais do que apenas negócios, pois mexe com emoções humanas e isso, apesar de ser explorada, não é mensurável. O esporte é acompanhado pela população, é explorado pela mídia, mas precisa de pessoas preparadas e capazes de gerenciar esta paixão. O setor de esportes e atividade física movimenta hoje cifras altíssimas, que muitas vezes superam as de alguns segmentos da economia brasileira. De maneira mundial, as atividades ligadas ao esporte movimentam no mundo cerca de 250 bilhões de dólares por ano. Nos Estados Unidos, o setor supera em termos de PIB os setores de automóveis e de corretagem de títulos. Discutiremos o seu potencial a ser ainda melhor explorado com novas possibilidades e uma perspectiva futura. Apesar disso, devemos perceber que a gestão para o esporte não deve estar voltada primeiramente ao sentimento de lucro e ganhos econômicos, e sim entendermos que a maior riqueza está nas pessoas, sendo a essência para o crescimento de qualquer instituição. Para abrangermos as características do trabalho do gestor esportivo, iremos discutir ainda importantes aspectos da administração formal, e que são a base de qualquer tipo de gestão. Vamos detalhar os termos utilizados nesta área administrativa, portanto, definir as funções de gestores para qualquer ramo de administração, e não apenas ao esporte. Nesta parte da aula, veremos que existem inúmeras oportunidades de atuação para o gestor no esporte. Muito embora nem as oportunidades de trabalho, nem os perfis profissionais estejam bem definidos. Para tanto, é necessário entendermos que esta função exige uma especialização adequada para que o gestor possa atuar de forma ideal junto às necessidades inerentes de suas funções, bem como atender às necessidades do sistema social atual. Conceitos principais da gestão no esporte. A gestão no esporte surgiu com a necessidade dos clubes na Inglaterra e nos Estados Unidos em organizarem suas competições de futebol, atletismo, hóquei, tênis e o cricket, além das corridas de cavalos, dentro de regras e legislações de comum acordo entre os participantes. A organização das competições eram e ainda são baseadas na organização sistemática dos clubes esportivos, para então tornar-se local, regional, nacional ou internacional. Costa define a gestão esportiva como um corpo de conhecimentos interdisciplinares que se relaciona com a direção, liderança e organização do esporte, incluindo dimensões comportamentais, ética, marketing, comunicação, finanças, economia, negócios em contextos sociais, legislação e preparação profissional. As funções do gestor esportivo. O gestor atua nas áreas públicas, como em secretarias de esportes ou fundações de esportes públicas, como a FME, FMD, etc. Ligas, federações e confederações. E na área privada, como empresas de eventos, associações, clubes, instituições de ensino, empresas, academias, hotéis e centros de lazer e esporte. Entidades representativas de classe, como SESC, SENAI, SESI, sindicatos e outros, além de apoio à educação física escolar. O quadro a seguir mostra as funções e atividades básicas do gestor esportivo. Na função de supervisor de esporte, lazer ou recreação, a atividade básica é desenvolver programas esportivos e recreativos em associações como indústrias, associações comerciais, entidades de classe, etc. Na função de dirigente esportivo, a atividade básica é administrar negócios esportivos em organizações como clubes, empresas especializadas, ligas, federações, secretarias de esporte, entre outros. A formação do gestor. A gestão do desporto é uma área de conhecimento que tem gerado profundas modificações no âmbito esportivo, exercendo grande influência nas práticas realizadas no esporte nos dias atuais. Para qualquer bom profissional é exigido 2 pontos fundamentais: formação acadêmica e experiência profissional. Com ou sem experiência no esporte ou com formação da educação física, o gestor necessita dos conhecimentos para as teorias gerais da administração,
deve conhecer profundamente conceitos que, de forma geral, não são tratados nos cursos regulares de educação física. O processo de gestão. O quadro a seguir mostra as 4 funções administrativas. Como se percebe, uma sequência entre planejar, organizar, dirigir e controlar. A gestão para o esporte deve ter uma linha de ação para que se possam atingir os resultados. Mariano mostra a estrutura, as fases do planejamento em 7 etapas paulatinas e distintas. De maneira resumida, essas etapas devem: primeiro, analisar a situação atual; segundo, determinar os objetivos; terceiro, identificar os públicos; quarto, definir estratégias; 5, estabelecer os recursos; 6, implementar e operacionalizar as estratégias; 7, controle e avaliação. A figura a seguir é um exemplo de organograma de organização para a gestão esportiva, dividido na diretoria, com as assessorias jurídicas e de marketing, e depois nos setores técnicos, administrativos e operacionais. O esporte no mundo é gerenciado por agências oficiais. O esporte como um todo é de responsabilidade do Comitê Olímpico Internacional, o COI. Cada país tem o seu Comitê Olímpico Nacional, que deve respeitar os conceitos do movimento olímpico apresentados pelo COI. Neste capítulo, iremos discutir o movimento olímpico dentro das características de gestão para cada instituição do esporte, seja em caráter local quanto internacional. Veremos também a constituição do esporte no Brasil, as funções do Ministério do Esporte, do Comitê Olímpico Brasileiro, COB, e das federações desportivas. Iremos discutir o financiamento público do esporte e possibilidades de gestão de clubes e associações sem fins lucrativos. O quadro a seguir mostra a organização e a infraestrutura do esporte no Brasil e no mundo. Como se percebe, o Comitê Olímpico Internacional gerencia o esporte no mundo. No Brasil, o Comitê Olímpico Brasileiro gerencia as confederações nacionais e as federações estaduais dos desportos. Por outro lado, o Ministério do Esporte gerencia as secretarias estaduais e municipais do esporte. A organização do esporte em entidades. No que se refere às organizações desportivas, podemos classificá-las em 3 grandes grupos. Primeiro, as organizações desportivas públicas. Segundo, as organizações desportivas privadas sem fins lucrativos. E terceiro, as empresas de serviços desportivos. O COI. O Comitê Olímpico Internacional é uma organização internacional não governamental e sem fins lucrativos, que não recebe qualquer dinheiro do Estado. As suas receitas provêm principalmente da venda de direitos televisivos dos Jogos Olímpicos e de programas de marketing. Detém os direitos sobre os Jogos Olímpicos e sobre os símbolos do movimento olímpico. Comitês Olímpicos Nacionais. Cada nação filiada ao COI tem o seu comitê próprio para tratar de assuntos do esporte. A missão dos Comitês Olímpicos Nacionais é desenvolver, promover e proteger o movimento olímpico em seus respectivos países. Os comitês nacionais são comprometidos com o desenvolvimento dos atletas e apoiam o desenvolvimento do desporto para todos os programas e esportes de alto desempenho em seus países. Eles também devem proporcionar a formação de administradores de esportes pela organização de programas educacionais. Este fato é pouco conhecido e difundido no Brasil, apesar de constar como fundamental no desenvolvimento do esporte nos países. As federações internacionais. As federações internacionais governam a respectiva modalidade em nível global. Elas asseguram a promoção e desenvolvimento do desporto e dos atletas que o praticam, a todos os níveis. As Olimpíadas. A organização dos Jogos Olímpicos é confiada pelo Comitê Olímpico Internacional ao Comitê Olímpico Nacional do país da cidade anfitriã, bem como para a cidade sede própria. Na tela, você acompanha a relação de esportes considerados olímpicos: atletismo, badminton, basquete, boxe, canoagem, ciclismo, esgrima, futebol, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, hipismo, hóquei sobre a grama, judô, levantamento de peso, lutas, maratona aquática, natação, natação sincronizada, pentatlo moderno, polo aquático, remo, saltos ornamentais, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo, trampolim acrobático, triatlo, vela, vôlei de praia e voleibol. Esportes de inverno.
As Olimpíadas de Inverno são intercaladas com as Olimpíadas de Verão, e os esportes são o biatlo, bobsled, combinado nórdico, curling, esqui alpino, esqui livre, hóquei no gelo, luge, patinação artística, patinação de velocidade, saltos, short track, skeleton, snowboard. O quadro a seguir mostra as receitas olímpicas de marketing, onde se percebe que 47% dessa receita vem da transmissão televisiva, 45% vem dos patrocinadores, 5% vem da venda de ingressos e 3% dos produtos licenciados. O Comitê Olímpico Brasileiro. O Comitê Olímpico Brasileiro, COB, é derivado do Sistema Nacional do Desporto e tem por finalidade promover e aprimorar as práticas desportivas de rendimento. As Confederações Esportivas Brasileiras. As confederações de modalidades desportivas devem respeitar a programação da Federação Internacional do Desporto correspondente. As confederações têm sob sua responsabilidade apenas o esporte de alto rendimento e não é responsável pelo desporto escolar, apesar de auxiliar na organização de eventos deste nível, com arbitragem e outras funções. O financiamento do esporte no Brasil. Os fundos de investimento do esporte brasileiro têm por base a Lei Agnello Piva, a Lei número 10.264 de 2001, que estabelece que 2% da arrecadação bruta de todas as loterias federais do país sejam repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê Paralímpico Brasileiro. O chamado Fundo Olímpico é distribuído às confederações brasileiras olímpicas conforme critérios técnicos. Do total de recursos repassados, 85% são destinados ao COB e 15% ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Do montante destinado ao COB, 10% deve ser investidos no esporte escolar e 5% no esporte universitário. Gestão de clubes e associações. Mazadre, em 99, classificou os clubes em 4 categorias, a partir dos seus aspectos socioeconômicos. Primeiro, entidades culturais e políticas. Segundo, entidade de status. Terceiro, os clubes tradicionais. E por último, os clubes beneficentes operários. Percebemos nessa parte da aula como o esporte está estruturado e funciona dentro de instituições de cunho político internacional, nacional ou local. Percebemos também que o esporte é administrado por associações, confederações e federações de caráter olímpico, várias modalidades agregadas, ou confederações de caráter da modalidade específica. Revisão da videoaula. Vamos fazer uma revisão do que foi apresentado nessa videoaula? Então vamos lá. Você viu que países inteiros são influenciados pelo esporte e culturas são formadas pelo interesse em determinado esporte, sendo difícil de encontrar na história da humanidade uma invenção tão democrática, atraente e apaixonante quanto o esporte, que, através do entendimento da importância do esporte em nossas vidas, poderemos conectar esta importância com a boa gestão, explorando possibilidades e planejando o sucesso com a capacitação dos futuros profissionais da gestão esportiva para o desenvolvimento ideal do esporte e das pessoas envolvidas. O gestor tem funções profissionais que podem determinar o sucesso ou o fracasso de todos os envolvidos neste processo de gestão, que as definições de gestão vêm das teorias gerais da administração, e que se tornam relevantes quando relacionadas à gestão de pessoas, de marketing, organização do trabalho, processos e habilidades administrativas inerente às funções de quem ocupa ou ocupará este cargo. Que o gestor melhor preparado deve ter bons conhecimentos tanto das particularidades do esporte como da área de administração. Deve ser um profissional líder e organizado, além de potencializar as pessoas com motivação e ética. E que o futuro gestor, para o esporte, conheça toda a estrutura do esporte no mundo e no Brasil, em instituições, para entender e melhor atuar neste campo de oportunidades atraentes. Prezado pós-graduando, chegamos ao fim dessa videoaula sobre as possibilidades que o gestor esportivo pode e deve trazer para a sua atividade nesta função. Essas sugestões são apenas algumas entre um universo que pode ser ainda mais bem explorado pelo profissional em questão. Muito obrigado pela atenção e boa sorte a todos.